Evangelho, domingo na solenidade do Natal do Senhor, hoje, solenidade da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-os visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo na oitava do Natal do Senhor, hoje, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos início ao ano de 2023, completando o ciclo da oitava de Natal, celebrando Santa Maria, Mãe de Deus, o primeiro título de Nossa Senhora, declarado e celebrado por toda a Igreja, Maria proclamada a Mãe de Deus. Já no Evangelho de Lucas, vemos Isabel se referir à Virgem Maria, dizendo a Mãe do meu Senhor. E Jesus sendo chamado o Filho de Deus. Então, desde das primeiras comunidades cristãs, a clareza do título da Virgem Maria como Mãe de Deus sempre esteve presente. Também no dia de hoje, trazemos no coração a memória de um homem de Deus. O Papa Bento XVI ontem completou o seu tempo conosco e viveu a sua Páscoa. Foi para junto do Senhor aquele que nessa vida caminhou com Cristo. Seguiu para junto de Deus aquele que deixou-se cuidar pela Santa Mãe de Deus. Hoje trazemos no coração não somente a história e a memória do quanto Bento XVI defendeu a fé verdadeira da Igreja, o quanto ele colocou-se como pastor na condução do santo rebanho do Senhor, mas também recordamos mais um santo padre que teve a sua vida inteiramente consagrada e entregue à Santa Mãe de Deus. Em todo o seu pontificado, o zelo e o amor pela Virgem Maria sempre estiveram presentes na vida de Bento XVI. E poderíamos dizer que, ao deixar esse tempo, esse mundo, subiu aos céus para celebrar em lugar privilegiado e de honra a solenidade da Santa Mãe de Deus. Quis a Beatíssima Virgem Maria a alegria da companhia desse seu filho, ele que defendeu a Igreja e defendeu a Santa Mãe de Deus na condução da Igreja, hoje celebra a solenidade ao lado dos santos e dos anjos no reino dos céus. Celebra essa solenidade vendo de um lugar privilegiado a presença da Mãe de Deus e do seu Santíssimo Filho. Que grande consolação para todos nós, a certeza desse amparo e desse carinho da Beatíssima Virgem Maria, que não abandona nenhum de seus filhos, mas, com grande amor, se preocupa e cuida de cada um de nós. É bonita a imagem do Evangelho de hoje. Estamos novamente no 2º capítulo do Evangelho de Lucas e todos se maravilham com aquilo que é falado do menino e Maria Santíssima guarda tudo aquilo em seu coração. Tabernáculo de Deus é o coração da Beatíssima Virgem Maria.
é o lugar onde se reserva a palavra e os cantos de louvor e de glória ao Deus Altíssimo. É a Arca da Aliança, onde a palavra de Deus encontra o seu lugar, o seu repouso, onde ela é completamente preservada e onde vem honrada pelos homens. Ao celebrarmos a solenidade de hoje, honramos a Deus na pessoa da Beatíssima Virgem Maria, que, como vai dizer Santo Atanásio, foi escolhida pelo Senhor para conceder essa grande graça, que é entregar a nossa natureza ao Verbo de Deus, ao Filho. Nós vamos ouvir já já o texto de Santo Atanásio, um dos grandes defensores da Mãe de Deus no período das heresias e um daqueles que no concílio, que na preparação dos concílios, que depois culminou com o dogma em Éfeso, colaborou tanto com a formulação e a continuação dessa formulação na história. Maria, Mãe de Deus. Mas juntamente com ele também vamos ouvir as palavras do Papa São Pio X, que por ocasião dos 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, escreveu uma delicada encíclica que se diz Aquele Dia Felicíssimo, assim é o título da encíclica, na qual ele faz referência à grande beleza da Virgem Maria como aquela que nos ensina a amar a Cristo, aquela que cuida para que nós possamos amá-lo como ele merece ser amado. Mas antes eu queria ler essa breve história a respeito da solenidade de hoje. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é a primeira festa mariana que apareceu na Igreja do Ocidente. A sua celebração começou-se a realizar-se em Roma por volta do século VI, provavelmente junto com a dedicação do Templo de Santa Maria Antiga, que se encontra no Fórum Romano. E isso aconteceu no dia 1º de janeiro. Uma das primeiras igrejas dedicadas à Santa Mãe de Deus em Roma. A antiguidade da celebração mariana constata-se nas pinturas com o nome de Maria Theotokos, que significa a Mãe de Deus, que foram encontradas nas catacumbas que estão cavadas debaixo da cidade de Roma, onde se reuniam os cristãos para celebrar a Santa Missa nos tempos de perseguição. Mais tarde, o rito romano passou a celebrar o dia 1º de janeiro como parte da oitava de Natal, comemorando nele a circuncisão do Senhor Jesus, como ainda hoje ouvimos no texto. Depois, a festa foi pouco a pouco desaparecendo. Mas, em 1931, o Papa Pio XI, por ocasião do 15º centenário do Concílio de Éfeso, que instituiu o título de Maria, Mãe de Deus, no ano 431, o Papa Pio XI, então, retomou a festa e a transferiu para o dia 11 de outubro, em lembrança desse concílio, onde se proclamou solenemente Santa Maria como a Mãe de Deus, Mãe de Cristo Jesus, que é o verdadeiro Filho de Deus. Mas, na última reforma do calendário litúrgico, após o Concílio Vaticano II, os padres conciliares transladaram a festa outra vez para o dia 1º de janeiro, com a máxima categoria litúrgica de solenidade e mantendo o título e sua história, Santa Maria, Mãe de Deus. Dessa maneira, essa festa mariana voltou a um marco litúrgico mais adequado, o tempo do Natal do Senhor. E, ao mesmo tempo, todos os católicos no mundo inteiro começam o novo ano
pedindo o amparo à Santíssima Virgem Maria, que os acompanhe. Então, com esse breve histórico a respeito da festa, vemos como no curso da história a Santa Mãe de Deus sempre foi amada, e não apenas isso, como também a Virgem Santíssima, na sua memória de Theotokos de Santa Mãe de Deus, percorre vários momentos e vem entregue novamente. Nós somos essa geração que retoma aquela delicadeza do sexto século, a delicadeza dos primeiros séculos. E celebramos a Santa Mãe de Deus nesse período da oitava de Natal, na conclusão desse ciclo e no início do novo ano. Hoje também ouvimos o texto da bênção do Senhor, a bênção que era declarada sobre o povo de Israel. Maria Santíssima nos anunciou, nos entregou a bênção da reconciliação, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, nosso Senhor e nosso Rei. Ouçam essas palavras do Papa Pio X. Visto que foi do agrado da eterna providência que o homem-Deus nos fosse dado pela Virgem Maria, e visto que esta, tendo recebido a fecunda virtude do Espírito Santo, o trouxe realmente no seu seio, que nos resta, senão receber Jesus das mãos de Maria. Olha que fantástico! Olha que clareza o Santo Padre nos dá agora. Nós recebemos Jesus pelas mãos de Maria. A imagem do Evangelho de hoje, os pastores chegam e está ali o menino. Eles são recebidos na presença de Jesus e Jesus é apresentado a eles pelas mãos de Maria. Pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria nos foi entregue o autor da vida. Eva estendeu sua mão levianamente, vai dizer São Bernardo, para tomar da árvore o fruto que lhe custou a morte, o fruto da desobediência, o fruto que se torna sinal de desobediência, enquanto Maria, como videira da vinha do Senhor, videira predileta do Senhor, entrega, através de suas mãos, o fruto de seu ventre, o único fruto mais precioso, para que seja fruto de vida para todos nós. Maria estende as suas mãos para oferecer. Eva estendeu as suas mãos para tomar do que não era seu. Maria estendeu suas mãos para entregar o que era seu. Eva tomou para si e para todo o gênero humano a consequência da morte. Maria, pela sua entrega e sacrifício, ofereceu a toda a humanidade a vida, o autor da vida, o fruto da vida. Então, Pio X retoma essa imagem com essa afirmação tão delicada. Recebemos Jesus das mãos de Maria. Já vimos essa imagem, ou melhor, já vimos essa afirmação formulada ao longo do pensamento de inúmeros autores, especialmente de São Luís Grignon Maria de Montfort. Além disso, continua o Santo Padre, além disso, vemos que nas Sagradas Escrituras, onde quer que seja profetizada a graça que nos há de advir, o Salvador dos homens aparece sempre, ou quase sempre, na companhia de sua mãe, mas certamente sempre seguido por ela. O Cordeiro dominador da terra sairá da pedra do deserto, a flor crescerá do tronco de Iessé. Ao ver no futuro Maria esmagar a cabeça da serpente, Adão contém as lágrimas que a maldição arrancava ao seu coração. Maria ocupa o pensamento de Noé, nos flancos da arca libertadora, de Abraão, impedido de imolar seu filho. Maria está junto de Jacó, contemplando a escada por onde subiam e desciam os anjos.
está junto a Moisés, em admiração diante da sarça que arde sem se consumir. Maria está junto de Davi, cantando e saltando ao lado da arca divina, e também junto a Elias, vendo a nuvenzinha subir do mar. E sem nos alargarmos mais, encontramos em Maria, depois de Jesus, o fim último da lei, a verdade das imagens e dos oráculos de Deus. Olha que bonito esse parágrafo que o Papa nos escreve, porque ele pega todas essas imagens do Antigo Testamento que faz referência à Virgem Maria, que são sinais proféticos ou imagens proféticas relacionadas à Beatíssima Virgem Maria e à vinda do Salvador. E ela diz, ele diz, se todas essas imagens anunciam a vinda do Salvador, e sim, todas essas imagens, ou melhor, e se sempre nosso Salvador, que nos foi entregue pelas mãos de Maria, teve sempre a companhia de sua mãe, a proximidade de sua mãe, ela sempre o seguiu onde quer que fosse, desde o dia que o concebeu até o momento em que o entregou sobre a cruz, e ali esteve a seus pés nessa entrega até o fim. Essa mãe acompanhou seu filho em todos os momentos, até o fim. Já pararam para pensar isso? Que grande graça o Senhor concedeu à Beatíssima Virgem Maria, nunca se separou de Jesus, desde o momento da concepção até a sua entrega na cruz. E o seguiu sempre. E o segue eternamente. Então, diante dessa imagem, ele diz, todas as imagens do Antigo Testamento que fazem referência à vinda do Salvador, então ele vai aos patriarcas e faz referência a Abraão, Isaac, Jacó, depois passa em Moisés, começa com Adão, né? Depois vai ao rei Davi, e dessa forma o Papa São Pio X faz perceber que em todas aquelas imagens, ali estava a Virgem Maria, prometida e esperada. Ali estava a Beatíssima Virgem Maria, que já no seio de Deus era desejada e esperada. A criação esperava o momento em que o Deus, nosso Senhor, soberano e glorioso, que a Trindade Santa chamaria a existência, a Santíssima Mãe de Deus, aquela que seria preservada do pecado e permaneceria assim, amando o seu Senhor de uma forma puríssima, santíssima, e jamais provou o pecado ou foi ferida de morte pelo pecado. O Senhor que a preservou, concedeu-lhe toda a sua graça, e Maria perseverou, cuidou dessa graça. Como é forte essa imagem da Santa Mãe de Deus, porque o Senhor abundantemente nos oferece graças pela nossa santificação. E como fazemos uma grande fadiga de perseverar na custódia dessa graça. É importante que nessa fadiga possamos nos dar conta do quanto precisamos lutar e combater com aquilo que não é agradável ao Senhor. O abandono do pecado e a busca da santidade não é um acontecimento passivo, no sentido de que o tempo se encarrega disso, como se fosse uma consequência do passar dos anos. Não, existe uma grande batalha, como diz o Salmo 50, para que o nosso coração seja purificado e nós possamos permanecer na súplica de misericórdia do Senhor. É necessário uma grande humildade, um grande reconhecimento da necessidade de Deus. Os méritos para a santidade são difíceis de serem mantidos sem o socorro do Senhor, sem o reconhecimento de uma grandíssima humildade. Imagina nós que fomos marcados pelo pecado. Se a Beatíssima Virgem Maria tinha uma humildade grandíssima, ou seja, a máxima potência, quanto mais nós não temos a necessidade
de também vivermos uma grandíssima humildade de coração, de suplicarmos essa virtude junto com a obediência incessantemente em todos os momentos da nossa vida, sem nenhuma exceção. Continua o Papa Pio X. Daí se segue, como já deixamos entrever, que ninguém se lhe comporta para unir os homens a Jesus como Maria Santíssima. Se com efeito, segundo a doutrina do Divino Mestre, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, Senhor, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes, João capítulo 17. Como chegamos ao conhecimento de Jesus Cristo por Maria, também por ela nos é mais fácil adquirir a vida da qual ele é príncipe, princípio e fonte. Olha que lindo. Então, se nos foi entregue por Maria, o autor da vida, é por meio dela que nós vamos participar da vida da qual esse Senhor é fonte, princípio e é o príncipe da paz. Olha que maravilha. Peçamos e consagremos esse ano de 2023 à Beatíssima Virgem Maria, meus irmãos. Falávamos ontem sobre a grande ação de graças por tudo o que se passou ao longo do ano de 2022. Daí vem no cristão a sua esperança, né? Não é apenas um otimismo, é uma esperança. Então, olhamos a nossa história, olhemos o ano de 2022 e vejamos o quanto a Mãe de Deus esteve conosco e por nós, e consagremos a ela o início desse novo ano, para que também nós possamos caminhar segundo a vontade do Senhor, amparados pela Beatíssima Virgem Maria. Por último, podemos ouvir essas palavras de Santo Atanásio, que vai dizer: a natureza que Jesus recebeu de Maria era uma natureza humana, segundo as divinas Escrituras, e o corpo do Senhor era um corpo verdadeiro. Digo verdadeiro porque era um corpo idêntico ao nosso, em tudo. Maria é, portanto, nossa irmã, pois todos somos descendentes de Adão, e por nos entregar o Filho de Deus, é também nossa mãe. As palavras de João, o Verbo se fez carne, têm o mesmo sentido que se pode atribuir a uma expressão semelhante de Paulo. O Cristo fez-se maldição por nós, pois da íntima e estreita união com o Verbo resultou para o corpo humano um engrandecimento sem par. De mortal, tornou-se agora em Cristo Jesus imortal. Sendo animal, tornou-se agora espiritual. Sendo terreno, transpôs as portas do céu e senta-se à direita do Pai. Lindo, né? Contudo, mesmo tendo o Verbo tomado um corpo no seio de Maria Santíssima, a Trindade continua sendo a mesma Trindade, sem aumento nem diminuição. É sempre perfeita. E na Trindade recebemos uma só divindade. Assim a Igreja proclama o único Deus, Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa é a saudação que a Santíssima Trindade apresentou através do arcanjo Gabriel à Beatíssima Virgem Maria. O Senhor é convosco. E bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Assim Isabel a recebeu em sua casa e, cheia do Espírito Santo, proclamou profetizando. E nós dizemos com toda a Igreja: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, no início desse ano de 2023, no agora, no hoje da nossa vida e também na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós.